primeiramente ao professor Dr. Rodrigo Brandão, mas primeiro eu vou introduzir a ele com um breve resumo do seu currículo. O professor Rodrigo Brandão, com graduação em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Estado do Rio de Janeiro, mestrado e doutorado em Direito Público pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, atualmente é professor adjunto de Direito Constitucional da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, procurador do município do Estado do Rio de Janeiro e advogado. Professor Rodrigo, fique à vontade. Bom dia a todos. Gostaria inicialmente de agradecer o convite que foi feito pelo Vitor, professor da VTSP. É uma honra estar aqui nesse congresso. Honra falar também do lado do Daniel, que foi meu orientador do mestrado, do doutorado. Eu tanto aprendi Direito Constitucional com ele. É sempre uma honra participar de uma mesa ao seu lado. O meu tema é a relação entre o poder do Estado e liberdades individuais, sob a perspectiva do libertarianismo. Eu gostaria inicialmente de apresentar esse tema, que é o libertarianismo, através de uma passagem de um jornalista político americano chamado P.J. O'Rourke, que é um jornalista político americano conhecido pela sua verve, uma espécie de Paulo Francis norte-americano. Ele diz: dar dinheiro e poder ao governo é o mesmo que dar uísque e carros potentes a adolescentes. Ou seja, é uma visão política extremamente, que teme extremamente o poder do Estado, que vê o exercício do poder do Estado, sobretudo o discricionário, como um poder tendencialmente hostil às liberdades individuais. E o libertarianismo, ele descreve o século XX como um século de ascensão do poder estatal. E, de fato, o século XX foi marcado por experiências autoritárias, do nazismo ao fascismo, as ditaduras militares latino-americanas e africanas. Mas os libertários dizem também que mesmo os estados do bem-estar social que não descambaram para o autoritarismo, enfim, ou que foram constituídos posteriormente a momentos autoritários, ainda assim o estado de bem-estar social apresenta características hostis à liberdade individual. Um grande nome do libertarianismo foi o Friedrich Hayek, um economista austríaco, que inclusive foi prêmio Nobel de Economia, e o livro dele, que de certa forma se tornou, enfim, um grande nome como professor, foi um livro em que ele criticou a teoria keynesiana sobre o papel do Estado em impulsionar a economia. Tanto o Hayek, uma das grandes referências do libertarianismo, destacava que o estado do bem-estar social, ao se propor dirigir a economia, propulsionar a economia através de planejamento e incentivos públicos, ele seria tendencialmente hostil à liberdade individual, na medida em que, enfim, decisões fundamentais sobre a alocação de recursos seriam tomadas por autoridades de cima para baixo e não produzidas naturalmente pelo mercado. Portanto, o século XX é tido pelos libertários como um século de poder estatal bastante abrangente, e no momento em que o estado do bem-estar social começa a entrar em crise na década de 70, essa crise é marcada pelas crises do petróleo da década de 70 e, sobretudo, pelo advento da chamada nova direita. Ganha força a nova direita com a eleição de Margaret Thatcher na Inglaterra em 1979 e de Reagan nos Estados Unidos em 1980. Então, é um momento em que o liberalismo volta a ter força
em que são adotadas medidas que, né, seguem essa perspectiva de redução do tamanho do Estado. Por exemplo, medidas de desestatização, de flexibilização da administração pública, substituição de uma administração pública burocrática por uma administração pública gerencial e medidas de aprimoramento da eficiência na administração pública e de redução do déficit público. Sobretudo com o fim dos regimes comunistas, as democracias de livre mercado se impõem, enfim, no mundo inteiro. E aí, os libertários dizem, né, é chegada a hora, nesse momento em que as democracias de livre mercado se globalizam efetivamente, se tornam, né, como dizia o Francis Fukuyama, na única ideologia restante, na espécie fim da história, né? Os libertários dizem, é hora de se reencontrar a verdadeira tradição liberal. E, enfim, qual é o núcleo da ideia libertária, para que depois a gente possa desenvolver um pouco mais esse núcleo. A ideia essencial, né, o núcleo do libertarianismo é a ideia de liberdade individual, mas liberdade como ausência de coerção. Né? Ou seja, a ideia de que o indivíduo deve tomar as decisões mais importantes sobre a sua vida, seja no plano existencial, por exemplo, que profissão vai escolher, como ele vai se vestir, qual será a sua orientação sexual, etc., etc., tanto no plano econômico, né, que atividades econômicas ele vai desenvolver, como ele vai desenvolver essas atividades econômicas, etc. Essas decisões devem ser tomadas de maneira autônoma, ou seja, o indivíduo deve tomar essas decisões existenciais e econômicas de acordo com a sua consciência e não de acordo com a vontade de outro. Inclusive, não de acordo com normas estatais coercitivas. Ou seja, essas decisões são um espaço de autonomia individual, um espaço de decisão de acordo com a própria consciência e não de acordo com a vontade de outro, nem mesmo que esse outro seja o Estado através de normas coercitivas. Uma outra questão que é nuclear ao libertarianismo é o conceito de direitos fundamentais. E aí, algumas questões se destacam. A primeira questão fundamental é que a grande maioria dos autores libertários consideram os direitos fundamentais direitos naturais, ou seja, direitos pré-políticos, direitos que antecedem a formação do Estado e que constituem a própria razão de ser da criação e da atuação do Estado. Esses elementos vão ser desenvolvidos por mim daqui a pouco com um pouco mais de ênfase. E aí, já avançando para um ponto seguinte, que são os fundamentos do libertarianismo. Por que enfatizar a liberdade individual? Né? Por que colocar a liberdade individual, a propriedade, a vida e a integridade física como direitos fundamentais, direitos naturais acima dos demais? Basicamente, são dois os fundamentos do libertarianismo. O primeiro é um fundamento ligado ao individualismo. E o individualismo é um fundamento tanto metodológico, quanto valorativo, quanto moral do libertarianismo. Por que o individualismo é um fundamento metodológico? Os libertários consideram que o indivíduo, né, é o elemento básico de análise social. Só as pessoas têm vontades, têm capacidade de agir e, portanto, podem ser responsabilizados de acordo com a sua atuação. Uma questão importante é que, já passando, né, para o aspecto axiológico do individualismo, é que o Estado é criado, né, pelos indivíduos, ou seja, né, o Estado não é um organismo natural
que tenha existência própria e que independa da vontade dos indivíduos. A teoria política individualista clássica sobre a criação do Estado é a teoria do contrato social, segundo a qual os indivíduos voluntariamente, né, criam o Estado. E criam o Estado, esses indivíduos, no estado natural, eles possuem já direitos naturais, né, de maneira que o ato de criação do Estado se destina à melhor proteção dos seus direitos naturais. Portanto, a razão de ser do Estado é a proteção do indivíduo. Essa é a finalidade primeira da criação do Estado. Isso, evidentemente, tem um impacto, né, axiológico, porque se a razão de ser do Estado é a proteção do indivíduo, há naturalmente, pelos libertários e demais adeptos de teorias individualistas, o afastamento de teorias utilitárias, né? Por exemplo, o Estado não poderá adotar uma medida, ainda que ela se destine à maximização do bem-estar coletivo, que seja lesivo aos direitos individuais. Portanto, a dignidade humana e os direitos individuais arrolados pelos libertários atuam como um limite ético à atuação do Estado. De maneira que, repito, ainda que uma norma estatal se destine à maximização do bem-estar coletivo, esse é um limite que não pode ser transposto. Essa questão fica mais clara ao se analisar o organicismo. Para as teorias organicistas, o Estado tem uma existência própria e superior à do indivíduo. O indivíduo é visto como parte do todo, como parte do Estado. O individualismo, evidentemente, se opõe, né, a esse tipo de ideia. O Estado não é algo que existe independentemente do indivíduo. Ao contrário, como eu disse, pela teoria do contrato social, os indivíduos criam o Estado para a sua proteção, para a proteção dos seus direitos. Portanto, a partir dessa perspectiva individualista, é possível se dividir claramente uma esfera pública e uma esfera privada. E, portanto, é possível se demarcar uma esfera onde deve prevalecer a autonomia e a liberdade individual. Um outro fundamento importante do libertarianismo é o pluralismo. Qual a influência entre pluralismo e libertarianismo? A influência é a seguinte: os liberais, em geral, reconhecem o fato do pluralismo como um fato inevitável em regimes que prestigiem a liberdade individual. Isso significa dizer que pessoas em um regime de liberdade têm concepções diferentes de vida boa, adotam diferentes concepções e doutrinas abrangentes, ou seja, em um regime de liberdade as pessoas naturalmente divergirão sobre questões morais, filosóficas, econômicas, políticas, etc. A divergência e o pluralismo, portanto, é inevitável, é um fato. E, portanto, os liberais, ao reconhecerem o fato do pluralismo, rejeitam teorias perfeccionistas. São teorias que vislumbram uma doutrina moral correta ou melhor. E, portanto, se destinam a criar um desenho institucional que fomentem que os indivíduos se adequem àquela doutrina moral tida como correta. Então, a gente pode pensar, por exemplo, em teorias teocráticas que consideram que as pessoas devem se unir em virtude de um determinado entendimento sobre a sua relação com a divindade, com Deus. Ou ainda filosofias comunitárias em que valores comunitários forjam a própria identidade do indivíduo e da sociedade. De maneira que essas teorias perfeccionistas são rejeitadas pelos liberais ao reconhecerem o fato do pluralismo.
isso tem uma consequência muito importante sobre o papel do Estado. A função do Estado não é impor ou mesmo incentivar as pessoas à adoção de uma doutrina moral tida como correta ou melhor. Ao contrário, o Estado deve adotar uma estrutura neutra em relação às doutrinas morais abrangentes. O objetivo do Estado é basicamente proteger direitos individuais, proteger a liberdade, a integridade física, a vida e a propriedade, segundo os libertários. Ao adotar uma concepção neutra que prestigia apenas os direitos individuais, mas que não imponha ou incentive a ninguém a adoção de uma determinada doutrina moral, o objetivo, para citar Robert Nozick, que é um outro libertário importante, filósofo de Harvard, o Nozick dizia: o objetivo do libertarianismo é que o Estado permita a cada um buscar a sua própria utopia. Não é impor uma visão de mundo, não é impor uma concepção de vida boa a quem quer que seja. Então, esclarecidos esses dois fundamentos do libertarianismo, individualismo e pluralismo, é importante conectar o libertarianismo com as duas vertentes básicas do liberalismo, o liberalismo econômico e o liberalismo político. Primeiro, a conexão com o liberalismo político. O liberalismo político defende essencialmente um Estado limitado, ou seja, defende que o direito limite o exercício do poder do Estado com vistas à proteção do indivíduo. Portanto, o objetivo básico aqui é delimitar uma esfera de atuação autônoma do indivíduo, ou seja, uma esfera na qual o indivíduo deva agir de acordo com a sua consciência, de acordo com a sua vontade, e não de acordo com a vontade de outro. Portanto, o liberalismo político visa instituir um Estado de Direito. E, aliás, um filósofo libertário produziu um trabalho muito importante sobre o Estado de Direito, que foi o Hayek. E o Hayek delineou com muita clareza elementos necessários à caracterização do Estado de Direito, como, por exemplo, separação de poderes, com vistas a que um poder não assuma, enfim, todo o poder do Estado, que as funções estatais sejam divididas entre órgãos independentes autônomos que se fiscalizem mutuamente, a ideia de independência do poder judiciário, a ideia de que as leis devem ser genéricas e abstratas e retroativas, dentre vários outros instrumentos de contenção do poder do Estado, de moderação do poder do Estado, com vistas à proteção da liberdade individual. O liberalismo político, de certa forma, ele é menos controvertido, menos combatido no mundo contemporâneo do que o liberalismo econômico, sobretudo com a queda dos regimes autoritários e dos regimes socialistas. A democracia de livre mercado, como eu já disse, é uma tendência inegável. Então já há um certo consenso em relação às estruturas básicas, pelo menos no mundo ocidental, do liberalismo político e do Estado de Direito. Em relação ao liberalismo econômico, certamente o tema é muito mais controvertido, o tema é muito mais suscita discussões muito mais apaixonadas. O liberalismo econômico preconiza um Estado mínimo, ou seja, um Estado que se limite a prestar serviços públicos destinados à proteção da liberdade individual. Ou seja, um Estado que presta poucos serviços ligados à segurança interna e externa, jurisdição, serviços cartorários e poucos outros serviços públicos. E o objetivo é sempre proteger os direitos fundamentais de primeira geração, pura e simplesmente. Portanto, o Estado que avançar sobre outros domínios, por exemplo, o Estado que prestar serviços públicos ligados aos direitos sociais, tributando
seguindo uma lógica de tributação inspirada em redistribuição de renda, segundo essa perspectiva libertária, que adota o liberalismo econômico, o Estado avança sobre uma área em que ele atua ilegitimamente. Qual é a lógica aqui? O Hayek também tem um papel importante nessa concepção. Diz o Hayek, o mercado tem uma grande vantagem em relação à atuação do Estado. Ele é uma ordem espontânea. O que significa essa ideia de ordem espontânea? Isso fica bastante claro quando se analisa o sistema de preços. Diz o Hayek, o sistema de preços ele é um sistema impessoal produzido pelo mercado que permite, permite que sejam absorvidas as preferências e os valores atribuídos por um grande número de pessoas a um número também enorme de produtos, de maneira que nenhuma máquina ou cérebro humano conseguiria processar. Ou seja, o mercado tem essa capacidade de, segundo as suas leis impessoais, dizem os libertários, processar informações muito complexas e muito ricas que nenhum cérebro humano ou máquina conseguiria produzir. E quando o Estado intervém no mercado, dizem os libertários, ele descoordena essa lógica impessoal de atuação. Ele atribui valores artificiais a produtos. Isso gera consequências econômicas várias, além da própria artificialidade do preço que é atribuído. Gera, por exemplo, que atividades obsoletas se mantenham, gera subsídios que são anti-isonômicos, etc. E como que os libertários se colocam em relação ao liberalismo político e ao liberalismo econômico? Os libertários adotam uma teoria ultraliberal, ou seja, uma teoria que perfilha tanto os ensinamentos do liberalismo político quanto do liberalismo econômico. Portanto, os libertários defendem tanto as liberdades políticas quanto as liberdades econômicas. Um detalhe muito importante é que elas têm igual ênfase na perspectiva libertária. Inclusive, um exemplo usado pelo Nozick é um exemplo que parece estranho, parece um tanto quanto grotesco. É o exemplo da loteria de olhos, que ele usa para criticar políticas redistributivas de riqueza. Ele diz, olha, todos lidam com naturalidade em relação à tributação para fins redistributivos de renda. Só que, a se aplicar a mesma lógica a direitos, a liberdades existenciais de caráter não econômico, será que essas consequências seriam também tão naturalmente aceitas? O exemplo que ele traz é o seguinte: imaginemos que há um estudo científico que prove que se as pessoas doarem globos oculares a pessoas cegas, essas pessoas cegas passarão a enxergar. E aí diz ele, reduzir ou mesmo acabar com a cegueira é algo que maximiza o bem-estar da coletividade. Parece tranquilo. Então é legítimo fazer uma política de redistribuição de globos oculares? O que todos naturalmente responderão? Se o sujeito quiser doar, ótimo. O Estado pode até incentivar que haja doação, até aí nada sou estranho. Mas ele diz, olha, mas as políticas de redistribuição de renda não são voluntárias, são coercitivas. Portanto, admitir isso e admitir que as liberdades econômicas têm o mesmo peso das liberdades existenciais é admitir que se possa coercitivamente
estabelecer uma espécie de loteria de olhos, os globos oculares que faltaram, ser feita uma loteria para saber quem necessariamente vai doar. Isso mostra, né, o quão enfáticos os libertários são em relação à proteção das liberdades econômicas. Né? A tributação para fins redistributivos chega a ser qualificado por eles como roubo ou como trabalho forçado, né? Dada a ênfase de direito fundamental que é dada à propriedade privada e às liberdades econômicas. E aí, né, eu já entro nesse tópico que é a teoria de direitos fundamentais adotada pelos libertários. Nesse particular, o Robert Nozick tem, né, a obra de referência sobre a teoria libertária dos direitos individuais. E aí, diz o Nozick, existem basicamente 4 direitos fundamentais. São eles: liberdade, entendida como ausência de coerção, propriedade, vida e integridade física. Esses são os 4 direitos fundamentais básicos, na perspectiva libertária. E esses direitos fundamentais têm algumas qualidades, né, têm alguns atributos. O primeiro deles é serem direitos naturais. O que significa dizer que são direitos naturais? Significa dizer que são direitos pré-políticos, ou seja, são direitos que o indivíduo tem no estado de natureza, portanto antecedem o Estado, de maneira que se o Estado, ao invés de protegê-los, que é a finalidade da própria criação do Estado, violá-los, essa postura do Estado contrária aos direitos naturais autoriza inclusive o direito de resistência. Uma segunda característica desses direitos, né, é que esses direitos são trunfos. Né? O que significa dizer que esses direitos são trunfos? São direitos que derrotam quaisquer argumentos, sejam eles econômicos ou mesmo morais. Né? Ou seja, quando houver um conflito entre um direito fundamental e qualquer outro argumento econômico, filosófico ou moral, o direito fundamental sempre derrotará esse outro argumento. E uma terceira característica, né, importante desses direitos, né, é que esses direitos são universais, né, são direitos que se colocam independentemente do contexto político, cultural no qual determinada comunidade se inseriu. Por fim, esses direitos são direitos de defesa, ou seja, são direitos apenas que o indivíduo tem a exigir do Estado abstenções, direitos que o indivíduo tem a exigir do Estado não fazer. Portanto, não são reconhecidos pelos libertários, pelo menos pela maioria deles, direitos fundamentais de caráter prestacional, direitos vinculados a prestações positivas. Okay? E aí, né, é importante a gente, já, né, caminhando para o final, correlacionar o liberalismo político, né, o libertarianismo, com as diversas formas de liberalismo e com outras correntes de filosofia política. Como eu disse, o libertarianismo, né, ele é uma visão ultraliberal, é uma visão que associa, né, o liberalismo político ao liberalismo econômico. Seria interessante a gente, né, etiquetar o libertarianismo. Será que quem é libertário é de direita ou de esquerda? Né? É progressista ou conservador? É óbvio que esses rótulos, né, atualmente estão um tanto quanto desgastados. Mas tentando fazer aqui um acordo semântico e para a gente, né, poder etiquetar o libertarianismo. E aí o debate americano, eu acho que tem uma utilidade para esse fim. Né? A distinção entre conservatives e liberals nos Estados Unidos, né, pode ser resumida da seguinte forma. Os conservadores
defendem uma neutralidade do Estado em matéria de liberdades econômicas, né, uma não intervenção do Estado em matéria econômica e uma intervenção forte do Estado em matéria de liberdades não econômicas, em matérias morais e de costumes. Né, a visão, se tivermos que colocar, né, de alguma maneira, é uma visão adotada pelo Partido Republicano, assim, de maneira simplificada. Né? Por outro lado, né, uma visão de esquerda ou progressista defende uma neutralidade em relação, uma neutralidade estatal em relação às liberdades existenciais, ou seja, o Estado respeita decisões existenciais do indivíduo, não interfere. Por outro lado, há uma intervenção em matéria econômica, ou seja, o Estado age de maneira ativa para entregar necessidades básicas do cidadão através de serviços públicos, etc. Uma postura mais próxima dos democráticos. Os libertários dizem, ambos estão errados. Eu não me identifico integralmente com nenhum deles. Né? Por que não? Né? Dizem os libertários, os conservadores tratam os indivíduos como se eles fossem os nossos pais. Né? Nos tratam como se eles fossem os nossos pais. O que os libertários querem dizer com isso? Eles dizem o seguinte, olha, os conservadores dizem o que eu devo ou não fazer. Dizem qual orientação sexual tem que ter, né? Estipulam regras sobre questões morais e quem tem que estipular essas regras sou eu. Né? O Estado não tem nada a ver com isso. Por isso o Estado trataria como se ele fosse o nosso pai, ou seja, estipulando regras morais de comportamento. Já os progressistas nos tratam como se eles fossem as nossas mães, ou seja, né, como se o Estado fosse a nossa mãe, nos cuidando de nós, atendendo às necessidades básicas, como os progressistas dizem que o Estado deve atender necessidades básicas do cidadão com saúde, educação, etc. Dizem os libertários, o Estado deve tratar indivíduos adultos e mentalmente sãos como adultos, ou seja, eles devem decidir questões morais relevantes sobre como levar a sua vida, né? E devem prover a sua própria subsistência através do seu próprio trabalho. Portanto, essa é a visão libertária. Agora, essa perspectiva é compatível com a Constituição brasileira ou não? Eu sou libertário, vocês são libertários. É óbvio que essa discussão aqui é longa, é apaixonante, eu não pretendo travar aqui. Eu, particularmente, não sou adepto, né, dessa perspectiva. E eu, particularmente, não sou libertário. Em matéria política, estou mais próximo do liberalismo igualitário. Tenho certeza que a Constituição brasileira não é libertária. A Constituição tem no seu núcleo de identidade um compromisso social muito claro, né, com a prestação de direitos sociais, por exemplo, mas acho que o libertarianismo tem um papel. Né? E esse papel, eu acho que está ligado a uma certa cautela em relação à intervenção do Estado. Tem uma passagem de um autor libertário que é muito boa, que ele diz o seguinte, olha, quando os políticos mostram um benefício social que eles vão dizer, uma isenção tributária para beneficiar, enfim, determinada categoria, ou um investimento público de alta monta que vai gerar empregos, é uma espécie de truque de mágica. Com uma mão, né, eles mostram o benefício social, né, com a mão, né, mostram os benefícios que vão ser gerados com aquela medida, mas sob a outra mão eles escondem os custos, né, dessa medida e a destinação que esse dinheiro poderia ter se não fosse usado naquilo e outra coisa.
E, assim, acho que há pouquíssima discussão no Brasil quanto aos gastos públicos, ou seja, a critérios de prioridade em relação a gastos públicos. Então, essa postura um pouco cautelosa em relação ao Estado, não que, obviamente, se deva levar às consequências que os libertários defendem, que é um retorno ao Estado mínimo, mas pelo menos um maior cuidado e justificação em relação a esse tipo de investimento. E particularmente em relação ao direito penal, eu acho que o libertarianismo tem o mérito de questionar algumas normas penais incriminadoras. Dizer, olha, será que o direito penal deve fomentar concepções morais tidas como mais adequadas? Deve estimular práticas tidas como mais adequadas? Ou será que o direito penal deve se limitar a criminalizar condutas lesivas a direitos fundamentais do cidadão e aos valores mais caros da comunidade? Então, assim, uma coisa que eu acho importante é que muitas vezes o debate fica muito marcado por concepções filosóficas e se coloca, se joga a criança junto com a água do balde, como se diz no ditado. É importante, mesmo não sendo libertário, mesmo reconhecendo a importância da dimensão social do Estado e o reconhecimento dessa dimensão social como cláusula pétrea na Constituição de 88, ou seja, apesar de se reconhecer que o libertarianismo é compatível com a Constituição brasileira anterior, há ideias que são importantes e que trazem reflexões importantes sobre diversas áreas do direito. Enfim, essas eram breves palavras sobre esse tema, mais introdutórias. Eu espero ouvir as perguntas de vocês ao final da nossa exposição. Muito obrigado. Agradecemos ao professor Brandão pela aula de libertarianismo. Sem demora, vamos passar ao professor Daniel Sarmento, que é graduado em Direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, mestre e doutor pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, pós-doutor pela Universidade de Yale, atualmente é professor adjunto da nossa faculdade e procurador regional da República. Professor. Bom dia a vocês todos. Prazer estar aqui. Eu agradeço ao David Angelino, ao Vitor pelo convite. Prazer rever tantos ex-alunos, dividir a mesa com o queridíssimo amigo Rodrigo. E, enfim, o tema que me foi proposto é uma verdadeira missão impossível. Falar rapidamente o que justifica a coerção. Se eu ficasse 5 anos discutindo esse assunto com vocês, haveria ainda muito para se falar. Eu não conseguiria arranhar a superfície do assunto em 5 anos. Numa hora, ou 40 minutos, ou 30 minutos, eu posso lançar alguns torpedos e estimular vocês a refletirem por conta própria sobre, enfim, algumas das dimensões que essa pergunta suscita. Muito bem. Eu vou começar um pouco da onde o Rodrigo parou. O Rodrigo falou dos libertários. E algumas falhas do pensamento libertário eu acho que são muito evidentes. Em primeiro lugar, quando os libertários pensam em coerção, estão olhando só para o Estado. A gente sabe que a coerção não é produzida só pelo Estado. O Marx, por exemplo, dizia que a principal fonte da coerção são relações econômicas desiguais, no qual estamos inseridos e que o direito está condicionado por essas relações econômicas desiguais. As feministas da segunda metade do século XX começaram a mostrar como essas relações podem surgir, não da economia, né, mas, enfim, de um certo processo de socialização que demarca papéis.
E, enfim, a cultura também pode produzir de maneira muito intensa coerção. E produzir essa coerção de uma maneira que, inclusive, não seja percebida por quem é coagido como tal. Aliás, de certa maneira, o próprio Marx, quando tratou da falsa consciência, já tinha dito isso, mas sob um ângulo um pouco diferente. Um outro problema grave do pensamento libertário sobre liberdade é essa concepção de que liberdade é ausência de constrangimento externo à ação do agente. Se eu perguntar para vocês aqui, se vocês têm liberdade para amanhã passarem um ano viajando, dando volta ao mundo, conhecendo cada país na Europa, na Ásia, etc. e tal, enfim, eu imagino que, não sei se alguém aqui nessa sala que tem essa liberdade. Eu não tenho essa liberdade, né? Agora, no entanto, eu não estou preso, não tenho uma ordem nos aeroportos me pedindo de sair do país. Por que eu não tenho essa liberdade? Porque eu não tenho condições materiais para fazer isso. Eu não tenho dinheiro, eu tenho tempo, né? Eu tenho que trabalhar, eu tenho uma série de outras atividades e eu não tenho condições de fazer isso. Então você, por exemplo, dizer, né, vamos imaginar aqui um jovem que quer cursar uma faculdade, que ele não passou numa universidade pública, e ele não tem dinheiro de pagá-la, puxar uma universidade privada. Dizer que ele é livre, porque não tem, enfim, uma barreira na porta, é quase que uma piada, né? E a compreensão libertária de liberdade ignorava tudo isso, né? Então, a partir de uma outra compreensão de liberdade, eu acho que a gente pode começar a discutir de uma maneira mais realista o que justifica a coerção. Primeiro a gente tem que pensar o que é coerção, e depois a gente chegar à segunda questão de o que justifica a coerção. Naturalmente, esse assunto envolve a discussão sobre liberdade, que é uma das discussões mais complexas que existe, né? Tem um trechinho de um poema da Cecília Meirelles que diz assim: liberdade é uma palavra que o sonho humano alimenta, não há ninguém que explique, não há ninguém que não entenda. Quer dizer, a gente tem uma certa percepção do que é liberdade, agora vai tentar definir o que é liberdade. É muito complexo, muito complicado, né? Essa questão, no entanto, eu acho que ela está no coração do direito, especialmente no coração do direito penal no cenário contemporâneo. Eu não sou penalista, não estudo direito penal, mas eu acho que não é possível se discutir direito penal sem se pensar em liberdade. E de certa maneira, isso é inevitável hoje, não apenas por reflexões de cunho filosófico, mas por reflexões de cunho jurídico positivo. Então, ao fim e ao cabo, a gente, enfim, tem um sistema jurídico em cujo centro está a Constituição a qual se reconhece força normativa, e é essa Constituição que consagra liberdade, dignidade humana, igualdade. Quer dizer, essa não é uma discussão, portanto, filosófica sobre o que significam esses valores, não é algo apenas para que cada um forme o seu juízo ou para eventualmente orientar a ação do legislador. É algo que tem significado jurídico e é algo que pode e deve, por exemplo, permear juízos sobre a constitucionalidade de normas penais incriminadoras, juízos sobre a maneira como essas normas podem e devem ser aplicadas. Então essa não é uma discussão filosófica, essa é uma discussão que ela amalgama a filosofia política com o direito, né? E que deve impregnar, na minha compreensão, inclusive a prática forense, o dia a dia dos operadores do direito. Então, se a gente tivesse que inserir esse debate na história, eu acho que tem algumas clivagens que são importantes. Uma, eu vou recordar a clivagem que foi proposta pelo Benjamin Constant, né? Benjamin Constant, não estou me referindo ao que participou da proclamação da República do Brasil, mas é um filósofo político francês do começo do século XIX. Ele escreveu um texto, né, um texto crítico ao Rousseau, em que ele falava da liberdade dos antigos em face da liberdade dos modernos. Liberdade dos antigos, para ele, era o que os gregos valorizavam.
ali no contexto da polis grega. Era a liberdade de cada um de participar das deliberações públicas na água. Benjamin Constant diz o seguinte: olha, isso era muito importante lá atrás para os gregos. Hoje em dia está cada um muito mais focado nos seus próprios negócios, na sua própria vida privada, na sua própria vida individual. Então, o que é efetivamente relevante, ele chamou de liberdade dos modernos. É a liberdade de fazer o que se quer sem interferência ali. Pois bem, durante algum tempo discutiu-se a tensão entre liberdade dos antigos e liberdade dos modernos. Eu me filio a uma compreensão na filosofia política que afirma que liberdade dos antigos e liberdade dos modernos se pressupõe e se irmanam. Eu acho que isso a observação empírica comprova claramente. Quer dizer, déspotas esclarecidos, que são muito respeitosos da liberdade individual, não existem. Um regime que não tem democracia, em geral, os grupos que estão instalados no poder atuam de maneira autoritária em detrimento da liberdade daqueles que, enfim, não são da sua turma, né? Não são do seu grupo. Por outro lado, se a gente não consegue liberdade dos antigos sem liberdade dos modernos, a gente também não consegue liberdade dos modernos sem liberdade dos antigos, né? Então, a gente pode verificar que onde, de fato, no mundo houve democracia, as liberdades públicas eram asseguradas. A gente não vai encontrar exemplos concretos, se a gente olhar a trajetória das ideias, a trajetória política dos estados, de países em que você tinha uma coisa e não tinha outra. Eu acho que a análise da vida do nosso próprio país revela isso muito claramente. Outra clivagem que eu queria propor envolve a distinção entre liberdade como ausência de constrangimento e a liberdade como possibilidade de ação. O discurso do liberalismo tradicional, que é o discurso encampado pelos libertários, pensava a liberdade, como eu já destaquei aqui, como ausência de constrangimento externo à ação do agente, né? Pois bem, isso muitos pensadores, muitos movimentos sociais mostram que não dá, que isso é insuficiente, né? Tem uma frase de um civilista francês do final do século passado, o Lacordaire, que diz o seguinte: entre o forte e o fraco, a liberdade oprime e a lei liberta. No cenário de relações profundamente desiguais, às vezes é necessária a intervenção estatal para assegurar a liberdade, né? Às vezes é necessário, por exemplo, que serviços públicos sejam prestados, que haja uma tributação forte, uma tributação até agressiva sobre o patrimônio, para que existam os recursos necessários para haver distribuição de renda, para que todos, né, tenham acesso àqueles bens materiais necessários para a formulação dos seus planos de vida e para viver de acordo com esses planos de vida. Então, nessa perspectiva, a gente não vai olhar o Estado como um necessário adversário da liberdade. Muitas vezes a presença forte do Estado em certos setores é essencial para que se tenha liberdade. Então, a partir assim, desse marco desenhado de maneira assim, muito impressionista, eu acho que a gente pode, já discutindo um pouco mais da filosofia política contemporânea, ressaltar algumas compreensões distintas sobre o que justifica a coerção. Então o Rodrigo já falou de libertários, não vou voltar aos libertários, mas vou começar com os chamados liberais igualitários. Diferencia liberais igualitários de libertários. Quando a gente fala de liberais igualitários, os dois gigantes do pensamento político contemporâneo são o John Rawls e o Ronald Dworkin, que acaba de falecer, faleceu há poucos meses atrás, né? O que esses autores tinham em comum? Qual foi a contribuição enorme que eles deram ao pensamento político e também ao direito constitucional? Pois bem, então, são autores que valorizavam muito a liberdade,
mas valorizavam também muito a igualdade, e a igualdade na sua compreensão material e substantiva. Ele buscava ler liberdade e igualdade não como ideias antinômicas, né? Esquecer lá que ele tem aquele livrinho do Norberto Bobbio, que fala de igualdade e liberdade, que igualdade briga por liberdade, né? Que quanto mais você, enfim, promove a igualdade, mais o Estado tem que interferir e com isso restringe a liberdade, tem que ter uma atenção. Então, Rawls e Dworkin, entre outras coisas, negam isso. Dizem que igualdade e liberdade não brigam. Igualdade e liberdade se pressupõem e têm que ser lidas de uma maneira articulada, de uma maneira compreensível. O penúltimo livro do Dworkin, o último ele escreveu já falecendo, foi sobre uma religião sem Deus, né? O penúltimo livro, o livro que ele escreveu ainda saudável, chamava-se Justiça para Ouriços. Justice for Hedgehogs. O que era justiça para ouriço? Né? É uma citação do Arquílogo, que é um dramaturgo grego, que dizia o seguinte: a raposa sabe muitas coisas, o ouriço sabe uma coisa, mas o que o ouriço sabe é muito importante. E o Dworkin quis construir toda uma filosofia moral, uma filosofia política, uma filosofia do direito, a partir de uma ideia, uma única ideia. E é uma ideia que busca integrar e articular igualdade e liberdade. Todas as pessoas têm que ser tratadas com o mesmo respeito e com a mesma consideração. Sendo que tratar com a mesma consideração significa atribuir a mesma importância aos direitos e interesses de cada um. Tratar com o mesmo respeito significa reconhecer que cada indivíduo é um sujeito moral. E como sujeito moral, tem o direito moral de fazer as suas escolhas de vida, de agir de acordo com as escolhas de vida. Que, portanto, o Estado deve ser neutro em relação a concepções de vida boa, em relação a concepções sobre o que é uma vida que vale a pena ser vivida. O Rawls formulou, eu acho que eu estou falando aqui para um auditório, pessoas que imagino que têm alguma noção, né? Eu sei que é um autor estudado na faculdade. O Rawls formulou aquela sua famosíssima teoria da justiça. Ele coloca como primeiro princípio: todo mundo tem o máximo de liberdades básicas iguais. O princípio da igualdade nas liberdades básicas. O segundo princípio: as posições têm que estar abertas para todos e toda diferença de tratamento, toda e qualquer diferença de tratamento, inclusive no que diz respeito à distribuição de bens escassos, só se justifica se ela se reverter para aquele que está na situação pior na sociedade, para aquele mais pobre, para aquele mais vulnerável. Então isso é belíssimo, porque são compreensões que buscam, ao mesmo tempo, valorizar a liberdade que ela tem de mais precioso, concebendo cada indivíduo como um sujeito, mas com esse olhar profundamente atento para o pobre, para o negro, para o homossexual, para mulher, para os adeptos de religiões minoritárias, enfim, para aqueles grupos não hegemônicos, que se nós insistíssemos numa leitura de uma liberdade muito abstrata, seríamos eternos perdedores. Né? Então essa é um pouco a ideia do liberalismo igualitário. Eu defendo o liberalismo igualitário, vocês estão percebendo isso, mas eu acho que o liberalismo igualitário precisa de algumas correções para ele fazer sentido. Então vou falar aqui de algumas críticas que o liberalismo igualitário sofreu. Uma delas, que tem enorme influência, que tem influência inclusive no pensamento político e social brasileiro, é o chamado comunitarismo. O comunitarismo diz o seguinte: olha, o problema desses liberais, mesmo dos liberais igualitários, é que eles partem de uma compreensão de sociedade muito atomizada, como se a sociedade fosse composta por indivíduos isolados. O liberalismo ignora que cada pessoa é um ser que tem raízes, que não só vive, mas convive, que tem uma identidade que é forjada pelas relações que entretém com outros, e que é essencial, muitas vezes, proteger a comunidade, né? Que é na comunidade que os indivíduos se realizam. Então, que, portanto, é fundamental
fundamental proteger os valores da comunidade. E às vezes a gente se trai aqui quando fala em valores da comunidade. O Rodrigo, que certamente não é um comunitarista, quando se referir aos liberais, olha, defesa de direitos e os valores mais importantes da comunidade. Isso é um mote comunitário, que eu confesso que eu morro de medo quando se fala em valores da comunidade. Eu morro de medo, eu fico todo arrepiado quando se fala em valores da comunidade. Né? Por que o comunitarismo insiste nisso? Porque a gente muitas vezes insiste nessa história. Né? Bom, todos nós sabemos que o ser humano, de fato, ele não é uma mônada em si mesmado. O ser humano ele está inserido no contexto social, né? Que o ser humano, enfim, tem a sua identidade constituída pelo olhar do outro. Isso ninguém ignora. O comunitarismo, no entanto, ele dá um passo além. Diz, olha, por que é assim? Porque as sociedades não são atomizadas e porque eu não quero uma sociedade composta por indivíduos sozinhos na multidão, um dos papéis do direito é fortalecer identidade, homogeneidade, pertencimento, né? E, portanto, muitas vezes se justifica o emprego do direito para essa finalidade. Aí eu vou voltar, quantos anos? 1960, mesmo na década de 60, eu vou voltar 50 e poucos anos atrás para talvez uma das maiores polêmicas da história da filosofia do direito penal, em que esse tema veio à baila, para que vocês vejam como é perigoso isso dos valores comunitários. Foi o famoso embate do Lord Devlin com Herbert Hart. O relatório Wolfenden era um relatório que, enfim, se propunha a discutir como que no Reino Unido deveria ser tratada a homossexualidade, a prostituição e uma série de outros crimes ligados à sexualidade. E o relatório Wolfenden busca justificar uma liberalização dessas normas. E aí o Lord Devlin, que era um juiz da Câmara dos Lords, naquela época, a Câmara dos Lords era a última instância do Poder Judiciário inglês, e era um jurista muito respeitado, aqueles que gostam lá da discussão de controle de constitucionalidade, pegarem lá o Mauro Capelletti, controle de constitucionalidade comparado, vai falar do Devlin, o cara às vezes festejado por outras razões, o Devlin diz o seguinte: não, olha, tudo bem, mas um dos papéis do direito, também do direito penal, é proteger os valores básicos da sociedade. Então, se uma sociedade tem determinados valores básicos, um dos papéis do direito é evitar o esgarçamento dos laços sociais. Esses laços sociais eles se baseiam, em boa parte, numa dimensão do simbólico, uma dimensão daquilo que as pessoas compartilham, daquilo que conformam o nós. E a partir de uma compreensão muito sofisticada do papel do direito, ele ia simplesmente se opor à descriminalização da homossexualidade, que para mim é algo que você tem que jogar na lata do lixo da história. Né? Como é que esse tipo de discurso dos valores comunitários, como é que ele é perigoso? E aí o Hart, que era um positivista, ou seja, não tem nada, nenhuma relação entre ser positivista e ser liberal, ou ser conservador. Isso é um vício que a gente está trazendo aqui para o nosso discurso. Né? O Kelsen e o Hart eram caras sensacionais, e eram positivistas. O Carl Schmitt e o Lord Devlin eram não positivistas, eram profundamente conservadores. Né? Eu não sou positivista, não sou keynesiano, nada disso, a gente vai repetindo baboseira que as pessoas escrevem. Pois bem, o Hart vai instaurar e vai popularizar uma distinção que eu acho central nesse nosso debate. É a distinção entre a moralidade positiva e a moralidade crítica. O que é a moralidade positiva? A moralidade positiva são os mores, são os valores da sociedade na qual a gente se encontra. Né? O estudo da moralidade positiva é um tema para os sociólogos, é um tema para os antropólogos. Ela diz respeito não ao mundo do dever ser, ela diz respeito ao mundo do ser, aos valores tal como eles existem. E o que é a moralidade crítica? A moralidade crítica, ela se propõe a interpelar criticamente a moralidade positiva. Ela lança um olhar sobre a moralidade positiva e muitas vezes vai dizer, olha, essa moralidade positiva é ilegítima, ela é injusta.
E eu tenho muito medo da gente justificar direito hoje com essa história de valores comunitários. Sobretudo porque nós não temos muitas razões para nos orgulhar dos nossos valores comunitários. Às vezes, os valores comunitários, eu não me refiro aqui só a direito penal, não, me refiro a uma série de outras coisas. Muitas vezes aqui vai estar não a solução, mas o problema. Por isso que eu não gosto, por exemplo, de razoabilidade. Razoabilidade apela ao homo médio. Vocês querem coisa mais profundamente reacionária do que o homem médio? É muito reacionário isso. O bom pai de família, o cara que usa Heidegger. Enfim, eu não quero com isso dizer que o comunitarismo seja necessariamente reacionário, seria uma injustiça. Muitos devem ter lido o livro do Sandel, do Michael Sandel, que é um autor do comunitarismo e é um cara que está no campo progressista. E outros, o Michael Waltz, Charles Taylor, comunitaristas estão no campo progressista. Mas essa insistência em valores compartilhados por comunidade, sobretudo em sociedades em que esses valores, enfim, carregam tanto de preconceito, tem ali a marca da escravidão, dizia já o Joaquim Nabuco, a escravidão durante muito tempo permanecerá a característica nacional do país, e o vaticínio do Nabuco se cumpriu, ela continua sendo até hoje, relações hierárquicas, com o peso ali da hierarquia. Valores comunitários não me parece que justifiquem a coerção. Então vou aqui para uma outra crítica para o liberalismo, essa genial, que foi a crítica lançada por feministas. E aqui eu acho que tem duas críticas importantes que eu queria destacar, tem várias outras, mas tem duas que eu queria destacar. Uma é a seguinte: o nosso discurso de liberdade, ele se assenta em boa parte numa separação entre o público e o privado. No privado impera uma certa lógica, no público impera uma outra lógica. No privado, cada um decide. No público, enfim, são outros constrangimentos. O que dizem as feministas? Algumas feministas, pelo menos. Que essa separação entre público e privado, ela é mais um artifício falocrático, o governo do falo. Ela é mais um expediente para imunizar relações domésticas profundamente opressivas dos sopros da democratização. E aquilo que você conseguia, de alguma maneira, melhorar no espaço público, no espaço privado você continuava ali, e isso a partir de uma determinada clivagem que via a mulher como essencialmente privada e o homem como um ser essencialmente público. Então, eu não compro totalmente isso, porque eu acho que essa distinção público-privada ela faz algum sentido. Eu acho que esse é um ponto muito bom, é uma interpelação muito forte ao liberalismo igualitário que a gente tem que levar a sério. E uma outra crítica muito potente do feminismo para o liberalismo diz respeito à construção social da nossa identidade. Com muita frequência, a gente pensa que está escolhendo, a gente pensa que está fazendo escolhas. Só que nós somos socializados em determinados contextos que às vezes não nos deixam muitas escolhas. Então, se a gente pensar, enfim, será que a mulher tem de fato a liberdade de ter a mesma desenvoltura sexual de que um homem no seu dia a dia, nas suas conquistas, etc. e tal? Ela é socializada para não fazer isso. Ela é socializada para não se comportar como uma, sei lá, puta. É um pouco como as pessoas aprendem a ser.
seres enraizados que vai, de uma maneira muito profunda, condicionar as escolhas que fazemos, a nossa possibilidade de formular planos de vida e de viver de acordo com esses planos de vida. Eu tinha preparado aqui outras correntes para falar, mas como eu acho que o mais importante seria a gente discutir, eu vou passar aqui diretamente para um outro ponto. O que eu acho muito importante para a gente discutir nesse tema da coerção, sobretudo quando nós estamos diante do direito penal. Então eu vou lembrar aqui um liberal do século XIX, era um liberal utilitarista, eu não gosto do utilitarista, mas esse é um liberal muito bacana, era o Stuart Mill. E o Stuart Mill formulou o chamado princípio do dano. Ele disse o seguinte: olha, eu só posso restringir a liberdade de uma pessoa se o comportamento dessa pessoa puder causar dano a outra pessoa. O Stuart Mill bloqueava qualquer possibilidade de restrição à liberdade movida por razões paternalistas quando nós estivermos diante de adultos capazes. Eu não posso restringir a tua liberdade para te proteger de você mesmo, para proteger das escolhas que eu acho que você pode fazer e que vão piorar a tua vida. Né? O Stuart Mill não fundamentava isso em nenhuma compreensão deontológica, em uma compreensão à la Kant, de dignidade da pessoa humana, não. Ele fundamentava isso num cálculo utilitário. Ele dizia: olha, as pessoas são os melhores juízes dos seus próprios interesses. Se transferem a um terceiro, no cômputo geral, isso vai dar muito errado. E um Estado que possa fazer esse tipo de cálculo, no geral, esse Estado vai fazer muito mais mal do que bem. Então vamos cortar essa possibilidade, né? Não só do paternalismo, mas também do moralismo. Ele pensava no moralismo com foco, enfim, naquele tipo de medida restritiva da liberdade que, de alguma maneira, se dirigia à promoção de uma certa compreensão do que era uma vida boa, do que seria uma vida melhor, uma vida mais adequada, em situações em que não fosse possível identificar lesões a direitos de terceiro. E aí embora tenha muita simpatia pela formulação do Mill, não pelas razões do Mill, mas por outras razões, eu pergunto: a gente tem condições de ir tão longe em algo como o princípio do dano? A gente tem condições de ir tão longe? Se nós formos tão longe, veja o seguinte: cinto de segurança é inconstitucional, capacete de moto é inconstitucional. A nossa Constituição, vejam isso, a nossa Constituição diz que todo mundo é obrigado a recolher para a Previdência Social. Então eu te obrigo a um esquema em que você está dando dinheiro aqui, quando você ficar doente, quando você ficar velho, eu vou voltar para você esse dinheiro. Quer dizer, eu acho que não dá para ir tão longe, né? Aí o que eu vou sugerir, um pouco influenciado pela compreensão do Dworkin nesse tema, é que ao lidar com a liberdade, Dworkin propõe dois critérios, eu vou propor três. Diz o seguinte: olha, em vez da gente pensar na liberdade de uma maneira que compreenda toda e qualquer manifestação da ação humana, vamos imaginar liberdades básicas. Dentro dessas liberdades básicas, uma sociedade profundamente caracterizada pela desigualdade material como a nossa, não podem ficar as liberdades econômicas. O que são liberdades básicas? São as liberdades existenciais e as liberdades políticas. As liberdades das pessoas de fazerem as suas escolhas em temas como amizade, sexualidade, afetividade, profissão, religião, etc. E liberdades políticas, aquela liberdade não é só de votar, não, mas de alguma maneira buscar interferir no espaço público. Liberdade de associação, liberdade de expressão, etc. Essas são liberdades centrais. Essas, para que haja alguma restrição, elas não são absolutas, é preciso uma justificativa excepcionalmente forte. Para outras liberdades, não é preciso uma justificativa tão forte assim.
Então, para usar um exemplo do Dworkin, tem uma avenida importante em Nova York, é a Madison, né? Ele diz o seguinte: olha, eu não posso conceber como uma restrição da liberdade o sinal de trânsito na Madison. Uma regra na Madison diz que o trânsito flui de baixo para cima e não de cima para baixo. Isso é banalizar a liberdade, né? Então a gente compreende aqui uma certa heterogeneidade na ideia da liberdade. Isso não significa que onde essa liberdade não seja mais reforçada, a coerção seja liberada. Não é isso. Mas a gente tem que olhar um olhar muito mais inquisitivo, um olhar muito mais, enfim, desconfiado às restrições que dizem respeito a essas esferas de liberdade mais relevantes, liberdade existencial, liberdade jurídica. Mas mesmo para aquelas outras liberdades, aí vem a segunda dimensão que o Dworkin agregou. É fundamental que a gente busque identificar qual é a justificativa para a restrição da liberdade. Que a justificativa para a restrição da liberdade tem que tratar a cada pessoa, a cada mulher, a cada homem, como um agente moral. Como alguém capaz de tomar decisões sobre a sua própria vida. Então, mesmo que eu não compreenda como uma liberdade básica, uma liberdade existencial, sei lá, a comida que eu vou comprar ou algo do gênero, né? Se o Estado dissesse assim, para adultos, né? Adultos capazes, se o Estado começasse a dizer que tipo de comida eu posso comprar e que tipo de comida eu posso não comprar, o Estado pode, obviamente, assegurar a simetria de informações. Quando você vai comprar comida, você saiba se aquilo faz bem ou se aquilo faz mal. Né? Você sabe se aquilo vai te engordar ou se aquilo não vai te engordar. Mas o Estado, se começa a te tratar como um retardado, se começa a te tratar como alguém que não é capaz de fazer escolhas por si mesmo, ele não te trata com respeito e com consideração. Então, eu vou fazer um duplo juízo. Um sobre o campo no qual se exerce a coerção e o outro sobre a justificativa que nutre a realização daquela coerção. Daí eu venho agora com o terceiro elemento. Né? Para mim, o terceiro elemento também é fundamental. É o meio pelo qual se faz a coerção. E aí entra o direito penal. O direito penal necessariamente tem que ser o último dos meios. E há muitas vezes aquela tentação de você lançar a mão do instrumental do direito penal. Tem que ser o último dos meios. E aí eu volto ao começo da minha fala, né? Para dizer que a gente não pode pensar nesse assunto de liberdade ignorando o outro lado, que é o lado da igualdade. Então, quando eu vou pensar, por exemplo, em que situações eu vou me valer desse instrumento drástico que é o direito penal, eu não posso ignorar o cenário de profunda desigualdade da sociedade brasileira e como é que aquele uso do direito penal vai repercutir. Eu não posso me contentar aqui com a ideia da generalidade, da abstração das leis, né? Eu não posso corresponder à crítica do Anatole France lá na França, que dizia, olha, a lei, na sua generosa igualdade, proíbe o rico e o pobre de furtar pão, de dormir debaixo da ponte e permite que ambos se hospedem no Ritz. Né? O Anatole France falou isso no começo do século passado. Mas isso é absolutamente pertinente para hoje. A gente ainda não aprendeu essa lição. Então vou dar um exemplo. A população carcerária brasileira hoje é de 550 mil pessoas. A estimativa é que daqui a 10 anos ela seja de 1.200.000 pessoas. Ela tem mais do que dobrado a cada década. Quando a Constituição de 88 foi promulgada, existiam 90 mil pessoas presas. Hoje tem 550 mil pessoas presas. Dessas 550 mil pessoas presas, tem mais ou menos 200 mil pessoas presas por tráfico de droga, tráfico de entorpecentes. Quem é que está preso por tráfico de entorpecentes no Brasil? Preto e pobre. Só. Preto e pobre. Por quê? Porque, entre outras coisas, tem uma lei de entorpecentes
que disse o seguinte: olha, não tem mais um critério objetivo. Você vai olhar quantidade, as circunstâncias, etc. Então, preto e pobre vai para a cadeia. Universitário é usuário. Não dá para ignorar esse tipo de coisa. É fundamental a gente levar em consideração, quando a gente discute o que legitima a coerção, o cenário real, concreto, empírico, sobre o qual a coerção é exercida. E a coerção que é exercida sobre os mesmos de sempre, a coerção é exercida sobre os cavalgados e não sobre os cavalcantes, coerção, enfim, que ajuda a perpetuar esse status quo de absoluta assimetria, que é o status quo em que nós vivemos, ela não se justifica. Num cenário como esse, na minha leitura, justifica-se o direito de resistência à opressão, o direito de resistência contra a aplicação do direito penal. É um cenário que claramente corresponde lá àquela frase do Bertolt Brecht, que falava que as pessoas reclamam da violência das águas dos rios, mas não da violência das margens que comprimem os rios. O que a gente vive com 25 anos de Constituição é um cenário em que, para uma parte da população, a Constituição é razoavelmente eficaz. Agora, para outra parte, a gente vive num estado de não direito, como se a Constituição não tivesse chegado. Os 550 mil que hoje moram em masmorras medievais, para as mulheres que moram nessas masmorras medievais e que usam miolo de pão como absorvente, que o Estado não fornece absorvente, a Constituição é desimportante. E a gente tem que dar visibilidade a essas pessoas e a esses grupos. Porque senão a coerção não se justifica, senão a coerção não se legitima. O Roberto Gargarella, que é um grande jurista argentino, profundamente comprometido com a igualdade, dizia isso: olha, em cenários de profunda desigualdade, o uso do direito penal contra os pobres não se justifica, não se legitima, justifica o exercício do direito de resistência. Eu tinha imaginado aqui conversar sobre prostituição, aborto, drogas, um monte de coisa, não vai dar tempo. Queria só lembrar que, se o tema é coerção e liberdade, temos que pensar sempre na igualdade. Um pouco como a estrofe do samba do Império Serrano de 1989, que dizia, liberdade, liberdade, abrasadas sobre nós, e que a voz da igualdade seja sempre a nossa voz. Obrigado.